Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar de Qualitours. Eu sou a Manuela Andrade, com a voz um pouco diferente da que vocês conhecem, então peço desculpas, mas o clima de São Paulo não está ajudando. Então, se tiverem alguma dificuldade para escutar, ou se eu ficar muda em algum momento, eu volto em seguida. Pode ser uma tosse, tá bom? Esse treinamento ele vai ser gravado, então vocês podem compartilhar depois com suas equipes, seus colegas aí do mercado. E também vocês podem ir mandando perguntas que ao final eu vou responder, tá? Vou fazer uma apresentação inicial e depois sigo com as perguntas. Esse tema que a gente escolheu hoje é um tema que eu gosto muito, são os meus queridinhos, né, os cruzeiros de expedição e aventura. É uma coisa que está crescendo muito, é uma tendência realmente no mercado. Hoje de manhã, inclusive, a gente recebe e-mails do mundo dos cruzeiros de fora do Brasil também. E nos Estados Unidos lançaram hoje um guia de cruzeiros de expedição com muita coisa perto aí do que a gente vai falar. Então é realmente uma tendência. Muita gente tem questionado sobre como funciona, o que acontece no cruzeiro de expedição, e por isso a gente decidiu fazer esse webinar e contar um pouquinho para vocês dos destinos, né, o que acontece. Então, assim, primeira coisa que eu acho importante dizer é que num cruzeiro de expedição, o grande ponto é a proximidade com o meio ambiente. É o quanto aquela viagem te permite estar num lugar remoto, de difícil acesso e muito próximo da natureza, muitas vezes sem acesso à civilização mesmo, né? Muitas vezes sem parar em um porto, ter uma estrutura em terra. Então isso é muito interessante, é o que faz realmente a diferença nesse tipo de viagem. Importante dizer que os destinos onde realmente faz toda a diferença são aqueles destinos em que ou você só visita pelo mar, ou a melhor forma de visitar é pelo mar, né? Então tem destinos que realmente não tem outra forma, né? Antártica, Ártico, e tem destinos em que a melhor opção realmente é fazer pelo mar, como é o caso de Galápagos. Eu vou falar de alguns outros aí para vocês. Né? Mas os cruzeiros de expedição, eles viraram uma forma de levar o cliente aventureiro que gosta de natureza com conforto para esses destinos bem remotos. Né? Essa questão do conforto, ela é essencial. Eu falo, mesmo por mim, que adoro expedição e aventura, mas não sou muito fã de acampamento, por exemplo. Então, eu vejo muita gente com esse mesmo perfil. Né? Então, é você ter a aventura, você ter o acesso à natureza, você ter o cuidado, a questão da sustentabilidade, toda uma preocupação com esse meio ambiente, de você acessar sem agredir, mas mantendo o conforto, né? Tendo o seu quarto, sua cabine confortável, com um chuveiro bacana, uma cama gostosa, para você descansar depois da sua aventura. Quem é o cliente dos cruzeiros de expedição? Isso é uma coisa interessante, porque esse perfil ele é um perfil novo, né? E é um perfil que vai se transformando também. Então, o que a gente tem visto? De um lado, cruzeiristas muito experientes, muito viajados. Então, pessoas que estão acostumadas a viajar em cruzeiros, que viajam muito, que já fizeram muitos destinos e querem começar a fazer coisas diferentes. Querem acessar coisas que não imaginavam antes, né? Então, aquela pessoa que fala, eu já fui para tanto lugar, eu queria fazer uma coisa diferente, o que você me sugere? E aí esses cruzeiros de expedição, eles são realmente o ideal
para esses clientes, porque é uma experiência completamente diferente, surpreendente fazer Antártica, fazer Ártico, mesmo a Amazônia, né, tão perto e pouca gente conhece. Então, esse cliente muito viajado é certamente um potencial cliente de cruzeiro de expedição. E, por outro lado, são pessoas não cruzeiristas. Então, aquele brasileiro, eu sempre conto, quem já viu meus treinamentos anteriores, já ouviu eu falando disso certamente, que tem muito brasileiro que fala, eu não gosto de cruzeiro, porque é muita gente, porque é aquela bagunça na piscina, né? Que é aquela ideia de um cruzeiro de grande porte que não tem nada a ver com um cruzeiro de expedição. Então, essa pessoa que se diz não cruzeirista, mas que ama a natureza e que adora ir para lugares remotos, adora fazer viagens de expedição, é um cliente que vai gostar. A gente só precisa mostrar para ele que um cruzeiro de expedição nada tem a ver com um cruzeiro de grande porte que faz a costa brasileira, por exemplo. Né? Aí a importância da gente mostrar a diferença entre essas experiências para os clientes. E, de um jeito ou de outro, são pessoas abertas, pessoas que buscam novas experiências, que estão dispostas a experimentar de fato, a se colocar à prova muitas vezes, porque cruzeiro de expedição, muitas vezes você não vai ter internet, você não vai ter contato nos portos, ou você vai ter contato com povos locais, tribos, então as pessoas realmente têm que ter um espírito aí aberto, né, mais flexível. E aí uma pergunta que acontece bastante, né, muita gente me pergunta, me liga, Manu, me conta como é que funciona. Então achei legal contar para vocês como é o dia a dia num cruzeiro de expedição. Claro que isso vai mudar um pouco de acordo com os destinos, de acordo com né, o clima e uma série de questões, mas dá uma boa ideia de como funciona. Normalmente tem algum passeio muito cedo, né? Então as companhias elas costumam oferecer um café mais simples, bem cedinho, tipo 5h30, 6 horas da manhã, para quem vai sair para fazer um passeio bem cedo. E o café da manhã normal no restaurante principal. Perdão pela pausa. Então, normalmente você tem uma atividade pela manhã e uma atividade pela tarde. Né? Então, são, digamos, a maioria das vezes, 2 passeios de meio-dia. E, em alguns casos, você pode ter um passeio de dia inteiro, em que você vai, de fato, ficar o dia todo fora do barco. Né? Cada companhia tem a sua forma de organizar. Mas em todas elas, seja no dia de manhã, seja no dia anterior no almoço ou no jantar, eles vão apresentar as alternativas para o dia seguinte, passar a previsão do tempo, as expectativas, né, para o próximo dia. E isso é importante saber que pode mudar sempre. Então, mesmo que a gente faça reservas antecipadamente, nas companhias onde isso é possível, isso pode mudar, porque tudo depende de clima, depende de maré, de uma série de questões, e até de melhor aproveitamento. Né? Então, os capitães eles conseguem mexer no seu roteiro para um melhor aproveitamento de acordo com as possibilidades naquela semana. Né? Então, eles apresentam no dia anterior, normalmente, um cardápio de atividades para o dia seguinte. Então, eles vão te dar opções de coisas mais leves, coisas mais pesadas, deve depender um pouco do cliente, do que ele quer fazer, do que ele tem vontade de fazer. E existe bastante flexibilidade, isso é bem interessante. Os horários das refeições eles são flexíveis, não existe turno de refeição, tá? Os barcos são sempre menores, e os restaurantes eles ficam abertos em horários já pensados de acordo com as atividades que vão ser oferecidas. Né? Então, se
As atividades da manhã que vão ser oferecidas, todas são mais longas e todo mundo deve voltar para o barco a partir de 1 hora da tarde. Normalmente, um restaurante que abre às 12 vai abrir às 13 e ficar aberto até um pouco mais tarde. Então, essa flexibilidade que acontece muito nos cruzeiros de expedição, né? No geral, todos os dias, ou quase todos os dias, você tem palestras sobre a região, sobre fauna, flora, enfim, temas ligados àquela região, né, cultura também, e isso faz toda a diferença. Porque o tempo em que você não está no destino, você está recebendo essas informações de especialistas, né? Todas as companhias que eu vou mostrar para vocês têm um nível realmente de guias impressionante, né? Eu tive algumas experiências que realmente me mostraram que isso é o que faz mais diferença numa viagem. Os clientes terem alguém que de fato entende daquilo e vai te dar as informações. Então, você tem biólogos, naturalistas, uma série de pessoas especializadas para dar todo esse suporte. Os desembarques, no geral, eles são feitos a partir do barco e não uma parada em pier ou um porto. Você faz em zodiacs ou em pequenos barcos, lanchas. Nessa foto tem um zodiac, muita gente pergunta, mas o que é um zodiac? É aquele barco de borracha, né, um bote de borracha preta, que a gente vê em muitas fotos aí. Outra coisa muito importante é a informalidade na vestimenta. Mesmo nas companhias mais sofisticadas, não se solicita terno e gravata para as noites. É muito mais flexível. Porque normalmente o cliente que quer fazer essas viagens de expedição, aventura, de proximidade com a natureza, ele não quer colocar um terno e uma gravata na mala, né? Então, por mais sofisticado que seja quanto a serviço, eles entendem que isso não é necessário. Aí, dependendo da companhia, mais informal ainda, ou um pouco mais, que você arruma um pouquinho mais à noite, mas realmente formalidade aqui não existe, tá? Excursões em terra. Isso é muito legal. Além dessa questão que eu contei para vocês de que é informado, né, antes para que façam as escolhas, a coisa da flexibilidade é muito grande, né? Então, que tipo de atividade você faz? Caiaque, stand-up paddle, trekking, caminhada, em regiões de calor, snorkeling, onde tem comunidades, tribos locais, essas visitas. E aí você pode escolher. Então, por exemplo, vai fazer um passeio de caiaque. Muitas vezes você vai ter 2 tipos de passeio, um mais curto, né, uma caminhada e um caiaque de 1 hora, 1 hora e meia, e depois uma outra opção mais pesada com 3 horas. E aí o cliente consegue escolher, ele não precisa deixar de fazer a atividade, ele consegue fazer no nível que ele consiga acompanhar. E com todo o suporte da equipe, que ajuda muito, isso é muito interessante. Aí um pouco dos destinos principais onde hoje a gente tem os cruzeiros de expedição. Destinos que têm crescido muito: Antártica, Ártico, Patagônia, Galápagos. Esses são os que a gente realmente tem muita procura. E a Islândia cresceu muita procura também, mas a gente vê que ainda tem poucas opções e dá para crescer bastante. Groenlândia, os famosos fiordes da Noruega, né? Muita gente procura e faz a Noruega até lá em cima, até Tromsø. E tem roteiros muito interessantes. A Amazônia aumentou bastante a oferta de barcos, né, com um bom serviço para fazer a Amazônia. É uma coisa muito interessante. América Central também. México, Costa Rica, Panamá, uma região de natureza muito exuberante, né?
e que aumentou muito também as opções aí de atividades. Alasca, que tem tido muita procura de famílias, inclusive com crianças, querendo visitar o Alasca. Havaí, que infelizmente ainda não cresce tanto, acho que por distância e voos, mas também é um destino maravilhoso para fazer expedição. Indonésia, Micronésia, Fiji, a própria Polinésia Francesa, toda aquela região, né, das ilhas do Pacífico Sul, tem bastante coisa de expedição. E Oceania, Nova Zelândia, Austrália, né, toda aquela parte de Kimberley, Darwin, região próxima ali dos corais, tudo isso tem bastante coisa de expedição também. Então, lembrem disso quando um cliente falar desses destinos, lembrem que os cruzeiros são realmente uma ótima opção, onde você tem o custo todo programado antecipadamente, a maioria das companhias vai incluir tudo, inclusive as excursões, né, nesses roteiros de expedição. Então, vale a pena lembrar e mostrar para o cliente a diferença entre um cruzeiro terrestre e um roteiro terrestre e um cruzeiro nesses destinos. Porque realmente a questão do conforto e o custo-benefício faz bastante diferença e pode convencer. E assim, satisfação garantida, o cliente sempre volta feliz. Né? A gente tem feedbacks maravilhosos dessas companhias de expedição. Aí eu vou entrar um pouquinho nas companhias, vou fazer um resumo ultra rápido de cada uma, para que vocês entendam um pouquinho de cada proposta, e eu fico à disposição para esclarecer dúvidas e dar mais informações, tá? Sobre o que vocês precisarem. A nossa querida Silversea Expeditions, né? A Silversea, ela é referência de alto padrão, é uma das companhias mais importantes do mundo mesmo com os cruzeiros. Ela é a companhia que faz mais destinos no mundo, mais portos, faz realmente o mundo todo, porque ela tem 5 barcos de roteiros clássicos, né? E mais 4 barcos só para expedição. Então, com esses 4 barcos de expedição, eles fazem África, Índico, Antártica, Ártico, Groenlândia, tem o Silver Galápagos, que fica em Galápagos o tempo todo, né? E os outros 3 que se revezam nesses destinos. A Silversea, junto com a Ponant, provavelmente, ela é das companhias em que, de fato, a gente consegue unir 2 mundos, né? Ponant e Seabourn também. O melhor do luxo, o melhor de expedição. Que são companhias que têm toda uma estrutura de serviço, de sofisticação, de gastronomia, realmente assim, surpreendentes, né? Falo que quando a gente vai viajar com uma dessas companhias, e a Silversea realmente é especialista nisso, ela faz coisas por você que nem você sabia que precisava. Né? E isso ligado, né, aliado a uma estrutura de expedição, a um barco preparado para fazer expedição, a guias especializados, a tripulação toda conhecendo aquele destino, conhecendo de natureza, isso é muito enriquecedor. Então, realmente vale muito a pena. Nos roteiros de expedição, a Silversea ela inclui absolutamente tudo, todas as refeições, todas as bebidas alcoólicas, não alcoólicas e as excursões. Perdão. Nos destinos de polos, né, eles incluem a parca, que é essa jaqueta vermelha que vocês estão vendo aqui, já está incluída também no valor da sua expedição. A gente fez recentemente algumas cotações aí para agências parceiras, comparando preços, né, entre companhias e até entre atividades terrestres. E realmente a Silversea tem um preço incrível, com tudo incluído, vale muito, muito a pena. Tá?
Agora, falando de Ponant. A Ponant é uma companhia francesa, né, a única companhia de realmente bandeira francesa no mercado. Ela se diz, eu gosto muito disso, Yacht and Cultural Cruises and Expeditions. Então, viagens culturais e de expedição. O foco é conhecimento, né? A companhia ela é sofisticada, como não poderia ser diferente que uma companhia francesa, uma gastronomia espetacular, mas tem realmente um clima mais informal, né? Os barcos, eles são os mesmos que fazem os destinos clássicos. A companhia tem um veleiro de 64 passageiros, aí tem 4 iates irmãos, né, que muitos de vocês conhecem, Lirial, Boreal, etc. E 2 iates novos, espetaculares, né? Inclusive, essa foto que eu coloquei aqui é do Blue Eye, que é uma novidade que esses barcos novos trazem, que além dos 2 que já existem, o Champlain e o Bougainville, vem mais 2 iguais. Isso aqui é um lounge subaquático. Então, você tem essa janela, né, que eles chamam de Blue Eye, que você tem vista do fundo do mar e eles captam o som e jogam para dentro dessa sala. Então é como uma experiência de submarino, aí um pedacinho do barco. Né? Uma coisa muito legal, novidade, é que a Ponant fez uma parceria com a National Geographic. Então, vão ter alguns cruzeiros da companhia em parceria com eles, trazendo os guias da National Geographic, fotógrafos. Então vai ser muito, muito bacana. Ponant também, all inclusive, tá? Refeições, bebidas alcoólicas, não alcoólicas e excursões. Tá? Os destinos da Ponant são bem variados, tem bastante coisa no Pacífico Sul, bastante coisa de África, né? É bem interessante, bastante coisa de extremo norte também, então toda a parte de Rússia, Groenlândia, Ártico. Os roteiros são espetaculares, vale bastante a pena lembrar dessa companhia. Aí a Seabourn. Seabourn também referência de luxo, muita gente conhece pelos destinos clássicos, né? E os barcos, eles são preparados para fazer gelo também. Então, eles fazem com os mesmos barcos, que é o mesmo caso da Ponant, né? Que são mega iates. Hoje a companhia tem 5 mega iates. E vem outros por aí, né? E os destinos também, Alasca, British Columbia, Antártica, Patagônia, Norte da Europa, Austrália, Pacífico Sul e Amazônia. O que acontece? A Seabourn, ela faz os roteiros e ela oferece atividades específicas de aventura e expedição, que eles chamam de Ventures by Seabourn. Todas as atividades em terra, elas são pagas separadamente. Tá? Então, a diferença entre essas 3 companhias. A Silversea, ela tem barcos diferentes para a expedição e para os clássicos, e as inclusões são diferentes, né, para os barcos. No caso da Ponant, são os mesmos barcos, e ela determina quando uma viagem é expedição e inclui excursão, e quando não. No caso da Seabourn, as excursões nunca estão incluídas, elas fazem sempre no mesmo barco, e você paga a parte pelas suas excursões Ventures by Seabourn, que são essas excursões de expedição. Tá? Todas as refeições, bebidas alcoólicas não alcoólicas incluídas, incluindo restaurante de especialidade do grande chefe Thomas Keller. A Quark Expeditions. A Quark é especializada em fazer os polos. Então, eles só fazem Ártico e Antártica. Tá? Eles têm 7 navios, 78 a 199 passageiros. São super especialistas nessa área. Fizeram já há vários anos parceria com a National Geographic também. A companhia tem crescido bastante. E o brasileiro tem olhado bastante para ela, que é uma coisa interessante.
O Ártico eles fazem de junho a setembro, né, que é o verão, no norte, e Antártica de outubro a março. Então, eles estão realmente nos melhores períodos e eles têm várias opções de roteiro dentro desses períodos. Então, roteiros mais curtos, mais longos, passando por lugares diferentes. Então, é legal consultar também. Tá? Os passeios em terra estão incluídos, mas tem algumas atividades são pagas à parte. Então, é bem importante consultar as inclusões para aquele roteiro. Tá? Aqua Expeditions, aí falando de expedição em rio, né? Amazônia, Aqua Expeditions tem 2 barcos que fazem, um fica o tempo todo na Amazônia peruana, a viagem começa em Iquitos, e um barco que fica no Mekong, faz Camboja e Vietnã. Os barcos são bem pequenos, super sofisticados, é uma das companhias realmente mais luxuosas aí de expedição. Eu coloquei até essa foto interna para mostrar um pouco do estilo, né? Eles têm roteiros de 3, 4 e 7 noites. 7 noites ele é a combinação dos dois, tanto na Amazônia quanto no Mekong. Tá? No Mekong os roteiros fazem entre Ho Chi Minh, Siem Reap e Phnom Penh. Aí dependendo da alta e baixa do rio, tem opções de roteiro que a gente consegue passar para vocês também. Aqui também all inclusive. A bebidas alcoólicas só está incluído vinho e cerveja, as demais são pagas à parte, mas todas as refeições, os passeios em terra, internet, os transfers em grupo estão incluídos também. Iberostar Gran Amazon é o mais pertinho de nós, né, que fica na Amazônia brasileira. Os roteiros todos saem de Manaus. Ele é parte da cadeia hoteleira, né? Iberostar. É um barco para 148 passageiros, super confortável, as cabines são grandes, cama gostosa, chuveiro grande, espaçoso, banheiro espaçoso, e o foco realmente na natureza, em estar na floresta. Os guias são espetaculares, eu tive a oportunidade de fazer essa viagem e fiquei realmente impressionada. Os guias são incríveis, fazem toda a diferença. Os roteiros todos saem de Manaus, sempre as segundas e sextas. Então, as segundas eles saem para fazer o Rio Negro, na sexta acaba e ele vai fazer o Solimões, volta na segunda e assim segue. Então, o cliente pode fazer 3 noites, 4 noites, ou juntar os dois, fazer as 7 noites. Tudo incluído aqui também. Refeições, bebidas, passeios em terra. Uncruise. Uncruise é uma companhia norte-americana que faz poucos destinos, mas muito bem feitos, né? Então eles fazem Alasca, Mar de Cortez, no México, né? Que é o maior aquário a céu aberto do mundo, que dizem, né? Que é realmente um dos melhores lugares do mundo para fazer mergulho, para ver baleias e ver espécies aquáticas no geral. Havaí, Galápagos, Costa Rica e Panamá, que também é novidade. Galápagos, Costa Rica e Panamá são novidades da Uncruise desde o ano passado. E British Columbia, que também é muito bom para ver baleia. Os barcos são bem pequenos, 22 a 86 passageiros. Aqui você dificilmente vai parar num porto. É realmente bastante aventureiro, muda bastante o roteiro de acordo com o clima, de acordo com informações de onde estão os animais. Bem interessante. Eu destaquei ali para vocês o período de 3 destinos que eu acho que são os mais procurados aí para essa companhia. Então, Alasca vai de abril a setembro, que é o período mais quente no Alasca, né? Mar de Cortez, dezembro a março, e Havaí, novembro a abril. Tá? Aqui também é o inclusive, refeições, bebidas, passeios em terra, tudo incluído. O que não está incluído são gorjetas. Australis. Totalmente focado, especializado em Patagônia.
né? São 2 navios, sendo que o Ventos Australis é novinho, opera de setembro a abril, né? E o roteiro de 4 noites, Punta Arenas, Ushuaia, ou Ushuaia Punta Arenas. E dá para fazer tudo junto também, fazer as 8 noites. Aqui também all inclusive, bebidas, refeições, passeios em terra. Um barco super confortável também, né? Vale bastante a pena por estar próximo, né? Os voos são mais fáceis para a gente, então é legal a gente lembrar também nesse momento de dólar alto, de incerteza, essas coisas próximas da gente, elas estão tá mais fácil trabalhar com isso, né? Então, Amazônia, Patagônia, lembrem desses destinos. Falando ainda de Patagônia, o Scorpius, né? O Scorpius faz só a Patagônia chilena, diferente do Australis que faz a Argentina também. Então, são roteiros bem diferentes, né? Regiões bem diferentes. A Scorpius tem 2 barcos que fazem essa parte turística, né? Então são um para 90 e um para 106 passageiros. Opera também de outubro a abril, nesse período. E são 2 rotas, a rota Chonos e a Cauê-Scar. Então uma vai de Puerto Montt até o Glaciar San Rafael e a outra de Puerto Natales. Então também mais fácil de chegar, tem toda essa questão do conforto. Ela é uma companhia bastante confortável, mas não é uma companhia considerada luxo, né? É importante a gente lembrar que quando a gente fala de conforto num cruzeiro de expedição, é importante a gente diferenciar essas questões. E aí a Hurtigruten, né, que é uma companhia norueguesa famosa, muita gente conhece, eles são realmente muito especializados em fazer a costa da Noruega e o norte da Europa, lá pertinho deles, né, Islândia, parte de Svalbard, que é bem próximo lá do polo mesmo, Groenlândia, Antártica, eles fazem também, muita coisa de América do Sul. Os navios, eles vão de 149 a 970 passageiros, vai depender do destino. Tá? Então, por exemplo, na Antártica, não passa de 200 nunca. Então, tem sempre essas questões importantes. Uma coisa muito interessante da Hurtigruten é que eles fazem cruzeiros para o norte da Noruega no inverno. E aí tem roteiros de 12 noites em que eles garantem que você vai ver a aurora boreal. E se você não ver a aurora boreal, eles te dão um cruzeiro de 7 noites no mesmo período no ano seguinte. Então isso é bem legal para aquele cliente que tem o sonho de ver a aurora boreal, né? Vale bastante a pena. As refeições estão incluídas, bebida só chá e café, o restante paga a parte, e passeios em terra. A Hurtigruten tem sempre muitas diferenças entre os barcos, entre o que tem dentro dos barcos e o que tem de inclusões. Então é importantíssimo a cada cotação a gente olhar os detalhes, tá? Não dá para a gente tratar como um todo, como a maioria das companhias que tem um padrão para todos os barcos e para todos os destinos, tá? Então é legal lembrar disso. Espero que eu tenha conseguido dar um bom resumo dessas companhias. Eu sei que foi muito rápido, mas eu vou agora olhar as perguntas para a gente. Vamos lá. Tem uma pergunta sobre custos com alimentação e passeios. Eu não sei se de repente não ficou claro, mas cada companhia tem uma estrutura. A alimentação está incluída em todas, tá? Aí os passeios, na maioria, eles estão incluídos. Mas aí a gente tem que olhar caso a caso mesmo. Aí tem uma pergunta sobre refeições nas paradas. Olha, na maioria dos lugares, você não vai ter uma estrutura, não existe um lugar para parar para comer, por exemplo. Então, na maioria das vezes, você volta para o barco para fazer as refeições. O que acontece às vezes é se você vai fazer um passeio mais longo, o guia que vai te acompanhar, ele vai preparar algo parecido com um piquenique, né?
para te dar essa opção de comer algo realmente em um lugar remoto. Mas, no geral, você faz um passeio de manhã, volta para almoçar no barco e sai novamente, porque realmente não tem essa opção, é diferente de parar num porto, né? E fazer, assim, parar escolher um restaurante, né? Uma proposta bem diferente. Várias perguntas sobre crianças a bordo. Isso é importantíssimo. Cada destino tem uma limitação. Mas quando a gente fala de expedição, a gente tem que pensar um pouco como se fosse um safari. Tem uma questão realmente de segurança, né? Então, quando a criança tem a partir de. Aí cada companhia tem companhias são a partir de 5, a partir de 6, a partir de 7, 8. Normalmente, eu diria a partir de 8, tá? A maioria das companhias. Algumas são mais flexíveis. Mas tem uma questão realmente de segurança, né? Porque contato com animais selvagens, então tem que saber hora de parar, aquela coisa. Galápagos, por exemplo, para crianças a partir de 8, eu diria até um pouquinho mais, 10, 12, é maravilhoso. As crianças ficam impressionadas, né, com esse contato com a natureza. É uma viagem muito bacana para fazer em família e passar tempo de qualidade junto, né? Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui também sobre roupa. Olha, cada companhia tem uma especificidade para roupa. Várias delas incluem uma parca se você estiver fazendo polos, né, Ártico e Antártica. Outros oferecem, por exemplo, um corta-vento ou uma calça impermeável para você fazer algumas atividades. Mas a gente sempre tem que olhar no roteiro, né, olhar na inclusão o que tem e sempre as recomendações do que levar. Então, uma boa bota de trekking impermeável é sempre importante, um casaco corta-vento é sempre importante. Então, é legal dar essas informações para os clientes. Olha, tem gente perguntando sobre pagamento, forma de pagamento. A forma de pagamento é a forma de pagamento da Qualitus, 40%, e taxas mais 3 vezes no cartão de crédito. Tá? Isso para a maioria dessas companhias. Tem uma pergunta aqui sobre idioma. Isso é bem interessante. Em todas as companhias, o inglês ele é um dos idiomas oficiais, né? Na Amazônia brasileira, que é o caso do Iberostar, português também. Na Amazônia peruana, o espanhol também. E nos roteiros de Patagônia, principalmente Austrália e Escorpos, você tem também espanhol. Mas, no geral, os demais, tudo em inglês. Tá? Importante lembrar, gente, que Patagônia e Antártica não necessariamente andam juntos, então não dá para a gente tratar como se a Antártica tivesse espanhol como língua oficial também, tá? Realmente é inglês. E aí as palestras são em inglês, é tudo desse mesmo jeito. Vamos lá. Olha, tem uma coisa interessante, dois temas que eu vou juntar aqui. Uma pessoa me perguntando sobre idosos e outra sobre acessibilidade. O que é importante pensar? Os navios, boa parte deles, aí vai depender do navio, de novo a gente tem que consultar, mas boa parte deles eles são acessíveis dentro do barco. Só que nesses destinos você não vai ter acessibilidade fora, porque você está descendo em área na natureza, você não tem um pier, você não tem uma estrutura, né? A Scorpios, por exemplo, eu sei que tem alguns lugares que a pessoa consegue descer e fazer parte da atividade, porque você tem uma estrutura um pouco diferente. Mas a maioria dos lugares
o cadeirante ficaria bastante limitado, né? Seria uma viagem muito de ficar no barco e de observação, assim, de curtir mais o barco e a paisagem, mas não de descer tanto para fazer as atividades, porque tem realmente uma limitação da natureza, não tem como criar essa acessibilidade em terra, né? Então, o barco em si, a maioria deles, não todos, mas a maioria são acessíveis. O problema são as atividades em terra. Tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre algo que eu falei agora. Quando for tudo em inglês, se existe tradução? Não existe. Normalmente, nos cruzeiros tem alguém que acaba falando espanhol ou português, mas que pode trabalhar em qualquer área, né? E não dá para contar com tradução, né? Então, realmente é importante que a pessoa consiga se virar um pouquinho em inglês, né? Uma pergunta sobre internet. O Wi-Fi é incluído em alguns, não em todos, tá? Mas lembrando que são destinos super remotos, então a internet, mesmo incluída ou paga à parte, ela pode falhar muito. Então são destinos em que não é legal a pessoa contar que vai ter, né? Vai ter um momento ou outro, mas não vai funcionar o tempo todo. E tem navios que não oferecem Wi-Fi mesmo, tá? Então a pessoa vai ficar desconectada por um tempo. Então, isso é legal passar também para o cliente, ver qual é a opção que ele vai escolher e às vezes até dar isso como um diferencial. Se para ele é essencial, ele tem que pensar numa companhia que ofereça isso, né? Tem uma pergunta aqui sobre cabines. Interessante. Olha, duas perguntas sobre as cabines. Se os navios têm cabines com varandas, como são as cabines. Isso varia muito de companhia para companhia. Quando a gente fala de Seabourn, Silversea, Ponant, a gente está falando de cabines grandes, confortáveis, com walk-in closet, com banheira separada do chuveiro, é, coisas aí a partir de 22, 25, 29 metros quadrados. Quando a gente fala das companhias, né, de expedição mais tradicionais, tem cabines bem menores. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que olhar de acordo com o cliente, entender o que é importante para ele, para oferecer a cabine, a companhia que tem a cabine correta, né, para ele. Tá? Uma coisa importante, estou vendo uma pergunta aqui sobre o tempo de antecedência para fazer reserva. O que é importante lembrar esses cruzeiros todos, eles são barcos pequenos. Barcos pequenos significam poucos lugares. E é importante lembrar que todos os americanos, europeus e também australianos que viajam bastante se programam com muito mais antecedência do que o brasileiro. Então a chance de não ter disponibilidade é grande. Por isso a gente tem que tentar fazer o cliente que tem o sonho de fazer uma dessas viagens se programar com antecedência, né? Então, se ele faz uma cotação agora para viajar daqui 3 meses, ele vê que não tem disponibilidade, a gente um trabalho nosso mostrar a importância dele se programar agora para uma viagem para o ano que vem, né? Para que ele consiga fazer isso com qualidade, escolher a companhia, a cabine da melhor forma para ele, né? Olha, tem uma pergunta sobre viagens de familiarização, as famosas family trips. É complicado por causa do tamanho das cabines, é a mesma do tamanho dos barcos, é a mesma coisa que eu estou falando sobre disponibilidade. As companhias, no geral, não só as de expedição, elas disponibilizam se tiver disponibilidade 30 dias antes da viagem. No caso de expedição, dificilmente isso acontece.
Então, por isso é difícil, mas a gente pode tentar. Quem tiver interesse, de repente, em algum, em conhecer algum desses produtos, a gente pode tentar, sim, sem problema. Tem uma pessoa perguntando de média de preço. Média de preço é muito difícil porque a gente está falando de coisas muito diferentes. Então é impossível comparar 3 dias na Amazônia com 12 dias na Antártica. Então, para falar de preço, aí é legal a gente falar de destino mesmo. Então, se você quiser, entre em contato comigo ou com a nossa equipe, a gente vai te mostrar. Você vai falar, eu estou querendo oferecer para um cliente destino tal. E aí a gente te mostra as diferenças e média de preço para esse destino. Tá? Uma pergunta interessante, se é exigido o calção. Uma coisa importante é todo o cruzeiro pede um cartão de garantia, né, ou um depósito que você deixa dinheiro mesmo lá para os extras. É a mesma coisa que no hotel. Isso acontece em em todos os cruzeiros, né, independente de expedição ou não. Isso vai servir para os extras, se você reservar uma massagem, se você fizer alguma compra, qualquer coisa, isso é cobrado nesse seu cartão. Tá? Tem uma pergunta interessante sobre seguro viagem. Seguro viagem nunca está incluído no valor da viagem. Tá? A gente tem que sempre fazer separadamente. A gente oferece sempre Travelways, todas as nossas comunicações aí vão com isso. E é importante dizer também que várias das companhias elas têm um seguro de cancelamento em que você paga um valor e você garante que caso você tenha que cancelar, você tem aquele valor como crédito na companhia durante mais um ano. Então, isso é uma alternativa também. Tá? Deixa eu ver aqui. Muitas perguntas hoje. Estou tentando responder o máximo. Vamos lá. Tem uma pessoa perguntando, olha que interessante, para um roteiro de lua de mel, o que seria mais indicado? Vanessa, isso vai variar muito do cliente. Né? Tem gente que acha um absurdo passar lua de mel num destino de expedição. E já tem gente que amar qualquer um deles. Tem um clássico de lua de mel que é a Polinésia Francesa, que tem o Paul Gauguin, que não é exatamente um cruzeiro de expedição, mas que ele te leva muito perto da natureza, te dá esse acesso, ele tem atividades de expedição, que é uma ótima opção. Mas eu, como amante dos cruzeiros de expedição e aventura, eu diria que qualquer desses destinos, né? Antártica, Galápagos, Ártico, fiordes da Noruega, tudo isso seria muito bacana para uma viagem especial. Uma pergunta interessante. Se existe fitness center e piscina aquecida? Cada barco é um barco, né? Aí a importância, de novo, da gente entender quem é o cliente, o que ele espera. Porque a gente tem barcos que tem uma super estrutura, como é o caso do Silver Cloud Expeditions, né, da Silversea, onde você tem opções de restaurante, você tem um fitness maravilhoso, você tem um spa, você tem realmente uma super estrutura, e você tem barcos para 36 pessoas que vão fazer o Alaska Dan Cruise, que não vão ter essas coisas, né? Vai ter uma hot tub, né? Mas não vai ter um fitness, por exemplo. Então a gente tem que entender quem é o cliente, e é importante vocês conversem com os clientes, perguntem e passem para a nossa equipe essas informações do que é importante para ele, para que a gente possa achar o cruzeiro certo. Ou mostrar, olha, para você é importante isso, mas isso eu não tenho, porque eu tenho essa alternativa e essa, que falta isso e aquilo. Então é importante a gente entender o cliente para conseguir atender a expectativa dele, né? E, na maioria das vezes, superar as expectativas, que é o que acontece com esses cruzeiros, que são realmente maravilhosos. Agora, a última pergunta que eu vou responder, separei uma aqui que eu achei interessante, talvez ajude. Tem uma pessoa perguntando
por que os cruzeiros para a Antártica são mais caros que os da Patagônia e quais os melhores argumentos de venda para isso. Acho primeiro importante separar. A Antártica e a Patagônia, eles eles são coisas completamente diferentes. Né? Na Patagônia você tem cidades, você tem as geleiras, você tem os fiordes e tudo, mas você tem cidades, você para em portos, você tem movimento. Na Antártica, você está indo realmente para um lugar totalmente remoto. Né? Não existe gente morando, só existe pesquisador. Você tem que atravessar o canal de Drake, que é entre a pontinha ali, Ushuaia, até a Península Antártica, que é uma navegação longa, pelo menos 1 dia e meio de navegação, dependendo do barco. Você não tem opção nenhuma na Antártica de descer e dar uma volta e não fazer atividade. Você obrigatoriamente tem que descer com um guia no Zodiac, com toda a estrutura. Então, isso tudo faz com que haja uma preparação, uma necessidade grande de estrutura de conhecimento da Antártica. Realmente é um destino caro, né? É uma dos destinos mais caros de viagem hoje, eu imagino. Mas realmente é necessário, né? É importante ter esse acesso. Tá? Gente, muito obrigada. Eu tenho várias perguntas aqui ainda que eu não consegui responder todas, mas eu já passei do meu horário. Agradeço muito a presença de todos. Mais uma vez, peço desculpa pela minha voz. No próximo já estará de volta. Eu estou à disposição para esclarecer dúvidas. Eu sou realmente apaixonada pelos cruzeiros de expedição. Então, o que vocês quiserem saber das minhas experiências, das atividades, de como fazer, das diferenças entre as companhias, eu estou à disposição, a nossa equipe toda também. E vocês terão acesso a esse treinamento. Compartilhem, tá, com suas equipes, com os amigos aí do trade, e contem conosco. Muito obrigada, um ótimo dia, até breve.